Meu cordial boa tarde, meu cordial boa noite a você nesta quinta-feira, dia 4 de março de 2021. Quero saudar a você com alegria, mas também, ao mesmo tempo, aproveitar essa oportunidade para pedir a você que se cuide mesmo, se cuide bastante, usando álcool gel, usando o distanciamento, fazendo uso da máscara, lavando bem as suas mãos, não saindo de casa desnecessariamente, não fazendo aglomerações, mas mantendo a sua parte importante da sua higiene pessoal, lembrando sempre o seguinte: não troque a sua máscara por nada, 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 nada. Por quê, queridos? Eu quero dizer para vocês, estamos em tempos de pandemia e é assustador o número de pessoas que estão sendo mortas, estão perdendo suas vidas, familiares que ficam tristes, pessoas que estão cada vez mais num beco sem saída. Então, eu queria unir-me às autoridades neste momento, como ser humano, como cidadão, como pastor, como pessoa que pode exercer alguma influência e pedir para você, não saia de casa se você não tiver realmente uma demanda muito premente, muito urgente, tá bom? Eu quero iniciar esta live cantando, olha, quero orar com você e pedir bênçãos de Deus para você e para mim também, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso bom Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por cuidados e bênçãos que o Senhor tem tido conosco. Ao iniciarmos mais uma live, quero pedir ao Senhor a sabedoria dos altos céus, para que o Espírito Santo esteja entre nós, abençoando-nos, não apenas a mim que estou transmitindo, mas aqueles que também estão conectados através do YouTube, através do Facebook ou de outra mídia qualquer, ou aqueles que virão posteriormente assistir. Senhor, eu quero orar também em favor das famílias que estão passando por lutos, por pessoas que estão sofrendo no leito da enfermidade, angustiadas, sofrendo. As equipes de médicos, enfermeiros, os socorristas, todos aqueles, Senhor Deus, que de uma forma direta ou indireta estão ali para oferecer o seu melhor, salvando vidas, arriscando suas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia dos médicos, enfermeiros, os que estão na frente transportando enfermos daqui e ali, as pessoas também que estão trabalhando, Pai, nos cemitérios, que o Senhor tenha misericórdia desses homens que também ali estão fazendo os sepultamentos. E agora, que o Senhor continue ao nosso lado, é o que te pedimos agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, né? Que bom que estamos juntos. Não vamos nos desanimar de maneira alguma, mas vamos manter o devido cuidado, tá? A igreja está fazendo um apelo para que você seja cuidadoso. Nós temos que ficar com apenas até 30% da capacidade do nosso público, então não temos condições de receber a todas as pessoas, mas temos condições de ter um culto normal, com transmissão ao vivo para aqueles que estarão ficando em seus lares. Então, faça a sua parte, eu farei a minha, nós faremos a nossa parte, e Deus vai dar a devida atenção àquilo que realmente é necessário ser feito. Queridos, oremos também pelas autoridades, né? E por falar nisso, nós vamos lembrar você de que as autoridades são constituídas por Deus. Não vamos deixar que a politização venha trazer para nós desencantos ou desagrados. Hoje nós estamos aqui no dia 4 de março de 2021, com a sequência de uma temática linda, maravilhosa, que nós estamos trabalhando com vocês, né? Buscando cada vez mais sermos relevantes naquilo que estamos estudando. E nós estamos agora nesta série linda, maravilhosa, que é a série sobre o sábado. Já estudamos sobre a instituição do sábado como o dia do Senhor, estabelecido pelo próprio Deus, né? Como um dia de repouso semanal. Vimos que o sábado é um memorial da criação para lembrarmos semanalmente que Deus é o Criador. Vimos que existem razões de sobra para guardarmos o sábado, porque é o dia que Deus estabeleceu, porque Deus descansou nesse dia, porque Deus abençoou esse dia, Deus santificou esse dia também. Olha quanta coisa boa. Jesus guardou o sábado, os apóstolos guardaram o sábado, os patriarcas guardaram o sábado. Então, nós temos razões suficientes, porque até no novo céu e na nova terra, nós também guardaremos o sábado. Amém? Depois nós vimos também a maneira de observar o sábado. O sábado não pode ser para nós um peso, um fardo.
Mas o sábado tem que ser um dia agradável, deleitoso, santo dia do Senhor. Não proferirmos as nossas próprias palavras, mas fazermos aquilo que é do agrado de Deus. Ajudarmos ao próximo em suas necessidades, fazermos o bem a quem precisar, ok? Assim é o verdadeiro espírito do sábado. Depois nós vimos Cristo e o sábado, como Jesus foi perseguido pelos escribas, pelos fariseus, acusando Jesus de transgredir o sábado, porque Jesus fazia o bem no sábado. E na semana passada nós vimos isso, que Jesus ele deu ao sábado a verdadeira dignidade. Por quê? Porque haviam colocado tanto peso, tantas restrições e tantas recomendações, e isso e aquilo, que perdeu-se o objetivo do sábado na época que Jesus veio a este mundo. Então ele veio para restaurar o sábado no seu devido patamar. Bom, temos agora, para a lição de hoje, o tema de hoje, o sábado no Novo Testamento. Por que vamos tratar deste assunto, o sábado no Novo Testamento? Porque muitas pessoas se equivocaram na sua avaliação a respeito do que o sábado tem a ver com a Bíblia, de Gênesis até o livro de Apocalipse, visto que no novo céu e na nova terra nós vamos também adorar a Deus no sétimo dia, no sábado do Senhor. Então, nós vamos perceber hoje que o Novo Testamento também tem uma relação muito, muito próxima com o sétimo dia. Em lugar algum, você vê declaração substituindo o sétimo dia pelo primeiro dia da semana, tá bom? Então, nesse compartilhamento desta live de hoje, nós vamos estudar aqui o sábado no Novo Testamento, estudo número 6 desta série tão abençoada. O próximo vai ser a mudança do sábado, que vamos entrar em temas históricos e muito pertinentes, tá bom? Então, vamos aqui iniciar com Mateus 28, verso 1, porque o Novo Testamento apresenta-nos um dia que antecede ao dia do primeiro dia da semana. E olha como Mateus descreve em Mateus 28, verso 1, falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Ele fala assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Ora, segundo, então, o Novo Testamento, o sábado acabava quando começava o primeiro dia da semana. Olha que coisa impressionante. Então, o Novo Testamento, portanto, mostra que o sábado acabava quando iniciava o primeiro dia da semana. E este outro texto mostra-nos em Lucas 23, 56, de que mesmo depois da crucifixão de Jesus, as mulheres que seguiam a Jesus, elas tinham mantido o mesmo princípio, porque a lei de Deus não muda, ela é eterna. Então diz aqui a Bíblia que elas se retiraram. Para quê? Para preparar os aromas e também os bálsamos. Mas no sábado descansaram, vírgula, segundo o mandamento. Ora, que coisa impressionante. Se Jesus tivesse abolido o sábado na cruz, elas com certeza não teriam necessidade de guardar o sábado segundo o mandamento. E qual é o mandamento? Que dia é esse, o sábado, conforme o mandamento? O Êxodo capítulo 20, lá nos 10 mandamentos, diz no verso 10, mas o sétimo dia, veja bem, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, vírgula, o teu Deus. Então, conforme o mandamento, o dia de sábado, é o sétimo dia, é o dia do Senhor teu Deus. E aí você vai perceber que Jesus, os discípulos, os apóstolos, como nós veremos em textos bíblicos daqui a pouquinho, eles também tiveram esse cuidado, porque Jesus, você sabe, ele cresceu em Nazaré, por isso ele é chamado o homem de Nazaré, não é? E indo para Nazaré, diz o texto de Lucas 4,16, onde fora criado, onde ele crescera, né? Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ei, olha quanta informação encontramos aqui. Diz que ele entrou, era num sábado, ele entrou na sinagoga, e depois fala que era o costume de Jesus ir à sinagoga no dia de sábado, e levantou-se para ler. Então, Jesus guardou o sábado, ele foi para a igreja no sábado, ele foi adorar ao Pai também no sábado. E aí, quando Jesus dá uma instrução para os seus discípulos a respeito da destruição de Jerusalém, como que aquilo seria uma situação muito
difícil, ele fez a seguinte orientação: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Por que Jesus está falando isso? Porque viria a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, a destruição de Jerusalém pelo general Tito ocorreu, na verdade, na primavera e no verão do ano 70 depois de Cristo. Agora, a fuga dos cristãos aconteceu 3 anos e meio antes, quer dizer, no fim de outubro do ano 66 depois de Cristo, e em seguida e a súbita retirada de Céstio, que era um comandante do exército romano. Agora, se Jesus tinha essa preocupação, vamos entender agora também a respeito dos cristãos e dos judeus também, que estavam vivos ali no período em que Roma dominava o mundo e que Jesus estava aqui na Terra. Ele deixou claro isso. Então, no livro de Atos, no capítulo 15, o verso 21, diz assim: porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Por que fala aqui que Moisés era lido todos os sábados? É bom você entender, se é que você já não entende, claro, né? Cada vez que faz a menção a Moisés, é uma referência aos livros de Moisés, ao Gênesis, ao Êxodo, ao Levíticos, ao Números e ao livro de Deuteronômio. E também as partes que Moisés escreveu. Moisés escreveu o livro de Jó. E Moisés também escreveu alguns poemas, que são salmos de louvor a Deus. Então, no sábado, eles eram lidos. Então, é onde é lido todos os sábados. Era o dia que era o costume dos judeus, antes mesmo da antiguidade. Fala assim, desde os tempos antigos. Não era só naquele momento, mas o sábado sempre foi o dia de guarda. Já falamos sobre o sábado, não só como um dia para exclusivamente os judeus, porque quando Deus criou o mundo e deu o dia para descanso, que ele abençoou, santificou e descansou nesse dia, já não havia, ainda não havia, digo melhor, nenhum judeu, era só Adão e Eva. E isto foi dado como uma dádiva, um presente para quê? Para a raça humana como um todo, para você e para mim. Porque Deus sabe que nós precisamos de repouso semanal, de descanso semanal. Em que dia, por exemplo, Paulo, Barnabé pregavam em Antioquia? Aqui no capítulo 5 de João, verso 16, diz: mas eles, atravessando o Perge para Antioquia, Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Eita, esse texto aqui não está correto, eu vou corrigir. Não é João 5,16, tá bom? É em Atos isto. Fato digno de nota é que, por essa questão da devida observância do sábado, os judeus não somente perseguiram Jesus, os judeus também tomaram logo conselho para o matarem. Nada menos que a maldade, que finalmente culminou na crucifixão de Jesus, e aí então vem essa questão da observância do sábado, ok? Muito bem. Em qual dia os gentios queriam que Paulo repetisse a pregação? Que ele havia falado no sábado anterior em Antioquia. Aí diz que ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte eles falassem estas mesmas palavras. Ou seja, eles insistiam que o sábado era o dia de ouvir a palavra de Deus. Todos os dias o são, mas o sábado de forma especial. Em qual dia Paulo e seus companheiros pregaram às mulheres da cidade de Filipos? Atos 16, 13 diz que no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar apropriado, um lugar de oração. E assentando-nos ali, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Que dia que era esse? Era o sábado. Era o dia dedicado especialmente para quê? Para as atividades religiosas, atividades espirituais. Esse Paulo era o mesmo que perseguia antes e agora se converteu. Era o Saulo anteriormente, que ia na sinagoga, porque ele era fariseu. Ele fala fariseu de fariseu, zeloso, tá? Então diz que, tendo eles passado por Anfípolis, que era uma cidade, e a outra cidade, a Polônia, chegaram à cidade de Tessalônica para
onde Paulo escreveu primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. E ali ele escreve o seguinte: onde havia uma sinagoga de judeus, porque havia ocorrido a diáspora, o espalhamento dos judeus. Então, onde os judeus chegavam, é como os gaúchos hoje, né? Aonde tem gaúcho, tem um CTG, Centro das Tradições Gauchescas. A minha saudação aos gaúchos aqui, uma referência, né? Onde os judeus iam, eles estabeleciam aqui, um lugar de culto, e eram as sinagogas. E então havia também ali na cidade de Tessalônica uma sinagoga de judeus. E o que Paulo fez? Eu acho bonito que Lucas escreve aqui em Atos 17:1, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Era tanto o costume de Paulo como de Jesus. Lucas 4,16 fala sobre isso. Frequentar cultos religiosos aos sábados. E os apóstolos também empregavam os dias úteis para quê? O que eles faziam quando eles estavam em Corinto? Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu por nome Áquila e sua mulher, também por nome Priscila. Ele era natural da cidade de Ponto. Ele tinha recentemente migrado da Itália. Ele e a sua mulher. E acontece que ambos, tanto Paulo quanto Áquila e a esposa dele, Priscila, eles tinham como ofício fazer tendas. O texto bíblico diz: e posto que eram do mesmo ofício, ou seja, da mesma profissão, passou a morar com eles e trabalhavam, pois a profissão deles era fazer o quê? Fazer tendas. Então, durante os dias da semana, eles faziam tendas. Olha que interessante. Era isso que eles faziam durante os dias da semana, porque no sábado eles iam, assim diz o Senhor Deus, à porta do átrio interior, no Ezequiel capítulo 46, verso 1. Assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior, que dá para o Oriente, estará fechada durante os seus dias que são de trabalho, de domingo a sexta. Mas no dia de sábado, ela se abrirá. Também no dia da lua nova, não é Lia, mas lua nova se abrirá, ok? Bom, o que é que se fazia no sábado? O que é que ele fazia no sábado? A Bíblia diz aqui que todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto a judeus como gregos. Era essa a missão de Jesus. Ele ia para a igreja, ele pregava, ele orava, ele curava também no sábado. Então, por quanto tempo ele prosseguiu com esse trabalho lá? Ali, ele permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Queridos, esses textos bíblicos não provam definitivamente que o apóstolo tivesse celebrado 78 reuniões na cidade de Corinto, mas mostram de forma conclusiva que era o seu costume observar esse dia, o dia de sábado, o 7º dia, dedicando esse dia a fins espirituais, religiosos. Então, a pessoa que estuda a Bíblia com cuidado, com atenção, vai perceber que essa palavra disputar ou arrazoar todos os sábados, lá na sinagoga, é uma referência ao tempo relativamente breve em que lhe foi permitido o uso da sinagoga. Então, enquanto ele pôde usar, ele usou a sinagoga. Mas a história do trabalho do apóstolo Paulo, no livro Atos dos Apóstolos, nos permite plenamente crer que onde quer que Paulo estivesse, Paulo aproveitava ao máximo toda a oportunidade para efetuar a sua obra de evangelização durante o sábado. E isso, aliás, é verdade não só em relação ao apóstolo Paulo e aos demais apóstolos, mas a maioria dos cristãos durante os primeiros 3 séculos observavam o sábado com muito cuidado e com muita reverência. E aí você percebe, algumas pessoas falam assim, porque João foi arrebatado no dia do Senhor, era domingo, o primeiro dia da semana. Espera aí, vamos entender isso? Olha só, João, achei-me em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Bom, tem um texto muito claro na Bíblia, Marcos 2:28, fala que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, qual é o dia do Senhor? Se Jesus é o Senhor do sábado, o dia do Senhor é o sábado. Ok? O Filho do Homem é Senhor também do sábado. E se João foi arrebatado no dia do Senhor,
Que dia é o dia do Senhor? Jesus não falou porque o Filho do Homem é Senhor do domingo. Não. Ele fala que ele é Senhor do sábado. O dia do Senhor é o sétimo dia. É o sétimo dia da semana. É o sábado semanal. Não é o primeiro dia da semana, mas o sétimo dia da semana. E outra coisa interessante. O profeta Isaías, ele dá uma definição no sábado muito significativa. Ele fala assim: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia. Isaías, portanto, defende o sábado, define o sábado como Deus falando, o meu santo dia. Ei, é o sábado, o meu santo sábado. De profanar o sábado, o meu santo dia. Então, quem diz que o dia é santo não sou eu, é a palavra de Deus, é o profeta Isaías. Então, nem um pastor, nem um padre, nem o bispo, nem o papa, nem a igreja, ninguém tem autoridade para fazer mudança nenhuma. Mas a profecia estava lá. Se você ler Daniel capítulo 7 e o verso 25, fala que o poder da ponta pequena, representando o poder romano, faria esta mudança. Por isso que eu volto a insistir. O meu relógio está marcando aqui dia 4 hoje. Ele vai mudar somente a 0 hora para o dia 5. Por quê? Porque ele é um relógio que foi concebido segundo o conceito pagão. O dia está terminando. Agora há pouco termina o dia. Ou terminou, vamos dizer assim. Então, o sol se põe quando o dia termina. Você inicia o novo dia descansando. Então, o início da sexta-feira, na verdade, é quando o sol se põe. Você termina o dia cansado, descansa e começa a trabalhar quando amanhece o dia seguinte. Você está disposto, porque é a segunda parte do dia, tarde e manhã, tarde e manhã. E o profeta Isaías refere-se a esse santo dia como o dia santo de Deus, meu santo dia. E por que é que Deus chama esse dia como seu dia, o sábado, o sétimo dia? Por que ele fala assim, o meu santo dia? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, sabe por que é que Deus chama o seu dia de sábado como seu dia? Primeiro, porque ele descansou nesse dia. Segundo, porque ele abençoou esse dia. E terceiro, porque ele santificou. São 3 aspectos importantes. 3 verbos: descansar, o verbo abençoar e o verbo santificar. Você é para descansar, você é para ser abençoado e é para ser santificado no dia do Senhor. Não há nenhuma bênção diferente daquela que tem o sábado, nenhum outro dia da semana. Porque o dia é o dia do Senhor, é o dia especial. E aí você vai perceber que Deus, quando criou o mundo, ele criou através de quem? A palavra de Deus nos diz. Deus, nesses últimos dias, nos falou por seu Filho. Isso é Hebreus, não é Mateus 24, 20. Desculpa, eu vou corrigir, tá bom? Então, desde o princípio até o fim, a Bíblia não reconhece senão o sábado semanal, o dia em que Deus descansou no princípio, e que se tornou conhecido como do povo de Israel no Monte Sinai. Foi observado por Cristo, foi observado por seus apóstolos e deve ser observado também pelos remidos do mundo por vir, de acordo com Isaías capítulo 66, os versos 22 e 23. E por meio de quem então Deus criou o mundo? Aqui nós encontramos os termos sábado, ou sábados, ou dia de sábado, acontecem 60 vezes no Novo Testamento. Quantas vezes acontece o domingo? Nenhuma vez. Poucas vezes você vai ver, 1 ou 2 vezes. E em cada caso, exceto um, refere-se ao sétimo dia. Exceto um, todos esses 60 vezes refere-se ao sétimo dia. Em Colossenses 2, versos 16 e 17, faz uma referência aos sábados anuais, que eram relacionados com as 3 festas religiosas anuais observadas pelos israelitas antes da primeira vinda de Jesus. Então, o primeiro dia da semana não é mencionado, senão 8 vezes no Novo Testamento. Das 8 vezes, 6 delas se acham nos 4 evangelhos e se referem ao dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Mateus 28, verso 1, Marcos 16, versos 2 e verso 9, Lucas capítulo 24, verso 1 e João capítulo 21 e 19.
Agora, se você for ao livro de Romanos, no capítulo 6 e o verso 4, você vai entender que, na verdade, o que vai trazer comemoração à ressurreição de Jesus não é a guarda do domingo, e sim o quê? Ao batismo. O batismo, sim, comemora a ressurreição, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E as outras duas vezes que estão lá em Atos capítulo 20, os versos 7 e também 1 Coríntios 16, 2, são referentes a uma única reunião religiosa anotada no Novo Testamento, realizada no primeiro dia da semana, depois que Jesus subiu ao céu, depois da sua ascensão, nos tempos apostólicos, e uma sistemática economia e reserva nesse dia do que se pudesse juntar para os santos pobres da Judéia e de Jerusalém. Então, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponham de parte aquilo que puder juntar. Então, aqui fala sobre economizar alguma reserva para poder ajudar os cristãos pobres, tanto da Judéia quanto de Jerusalém. É muito claro, é muito evidente que o sábado no Novo Testamento é o mesmo sábado do Antigo Testamento, e que nada há no Novo Testamento que desmanche, que desfaça, que destrua, que desconstrua, que apague o sábado do sétimo dia. Nada, pondo no lugar do sábado do primeiro dia da semana. Esta é uma obra contrária a Deus. É o poder do anticristo. E que essa lei de guardar o sábado, ou melhor, a guarda do domingo, será imposta por força de lei. Por isso, então, nós vamos na próxima semana, na próxima live, estudar esse tema número 7, a mudança do sábado, ok? E daqui a pouquinho eu encaminho para você esta mesma live em palestra, em forma de PDF, já colocado os textos que eu acabei confundindo ali, alguns textos, mas o que está escrito é verdadeiro. Eu só vou corrigir as fontes de onde eu tirei, tá bom? Que você tenha uma noite feliz. Eu convido você para guardar o sábado. Assista através da nossa rede, da Novo Tempo. Assista também através dos nossos canais do YouTube. Neste mesmo canal que você está assistindo agora, você pode acompanhar o culto deste sábado, tá bom? Porque você vai estar adorando ao Deus verdadeiro, ao Criador dos céus e da terra. Um grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e faça de você um instrumento de bênçãos. Não esqueça de cuidar com as devidas precauções contra a Covid-19. Oremos ao nosso bom Deus. Pai querido, obrigado pelos teus cuidados e as tuas bênçãos. Que o Senhor nos dê um restante de noite feliz em tua companhia e amanhã tenhamos um sábado iniciando ao pôr do sol aqui conosco, recebendo o sábado em família. Que cada vez mais nós possamos ter a compreensão clara da importância que o sábado tem na nossa salvação, na nossa adoração para contigo. Oramos, o Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Um grande abraço. Fique com Deus.